Olá, pessoal! Tudo bem? Eu e o Dr. Guilherme Colim estamos hoje de volta com a segunda parte do vídeo em que ele tira suas dúvidas sobre pensão por morte e união estável. Quem ainda não assistiu à primeira parte do vídeo, vale a pena conferir, porque está recheada de informações de primeiríssima qualidade para vocês. Agora chega de papo e vamos ao que interessa. Vamos supor que eu tenha sido casada contigo. E aí tem lá a certidão de casamento. Só que a gente já separou, já tem um tempo, e você já está morando... Separação de fato. Outra pessoa, separação de fato. Papel continua existindo. Aí você tem uma companheira, porque é possível haver, né, a união estável, mesmo que ainda exista o vínculo da certidão de casamento sem uma relação real, né, entre o ex-casal. Então, nesse caso, você morreu. Eu corri lá no INSS com a certidão de casamento e requeri a sua pensão por morte. Como é que fica aí o direito da companheira? No exemplo que a senhora está dando, houve uma separação de fato. Sim. Em havendo a separação de fato e eu tendo uma companheira, talvez haja uma disputa, a companheira vai formular o pedido provando a nossa separação de fato. A senhora talvez se posicione no processo questionando a nossa união estável, dizendo que eu não tinha uma união estável com ela. E ela vai dizer que nós não tínhamos vida de casal. Caso ela comprove a separação de fato, a senhora já fica fora, já não recebe nada. E ainda é possível que ela comprove a nossa separação de fato e a senhora comprove que ela não era minha companheira. E aí ninguém leva nada. E aí ninguém leva nada. É possível que aconteça isso. Então, assim, separação de fato, ela extingue o direito à pensão por morte. Não é o suficiente para isso. União estável gera esse direito. Agora, o que é união estável e o que é concubinato de acordo com a orientação atual? Não é a sua pergunta, estou evoluindo. Sim, sim. Nós temos um casamento e não estamos separados de fato. E eu inicio uma relação extraconjugal com uma outra pessoa. É óbvio, né? Porque se for com a mesma pessoa, não é extraconjugal, né? Eu inicio uma relação extraconjugal, a vida vai passando. E aí eu morro. A senhora, que não está separada de fato, vai lá e pede uma pensão por morte. A minha amante, a minha concubina, entra com a ação judicial dizendo que tinha uma união estável e pede a pensão por morte para ela. Se a gente procurar a jurisprudência de, olha, acho que 15 anos atrás, há bastante tempo, 15 anos não chega a ser antigamente, mas de bastante tempo atrás, nós encontraremos decisões lá bem antigas dividindo a pensão por morte. Metade para a senhora, metade para a minha concubina. Hoje já há muito tempo, casamento é uma coisa, a união estável é quase a mesma coisa. Para que haja união estável, tem como um dos requisitos que ambas as partes estejam disponíveis para o casamento. A separação de fato não impede o reconhecimento da união estável. Mas tu não pode casar de novo. É verdade, parece incoerente isso, mas é isso aí. Eu tenho uma união estável e não tenho nenhum impedimento. Beleza. Eu faço as mesmas coisas daquela união estável. A gente viaja junto, eu levo a panelada na cabeça, tudo igual. Multa de trânsito, tudo igual. Só que eu tenho um casamento e não estou separado de fato. Então, eu não estou apto a me casar. E se não estou apto a me casar, eu não tenho uma união estável. Eu tenho um concubinato e o concubinato não gera direito à pensão por morte. Isso de acordo com recente decisão, de alguns anos atrás, do STF e doutrina e jurisprudência pacífica. Mas posso avançar ou a senhora quer perguntar? Tem mais um... Não, vai avançando aí, que eu já tenho um monte de perguntas para fazer. E a união estável putativa. Era a pergunta que eu ia fazer. A união estável putativa. Tenho um casamento com a senhora, doutora Priscila, e eu digo para a senhora que eu trabalho à noite. Digo que trabalho com uma escala, né, tal, não importa, ou viajo. Como é que eu faço isso é um outro assunto. E aí eu tenho uma pessoa que acredita que eu estou livre e desimpedido. E aí ela tem tudo que uma união estável tem. Eu sou casado, não tenho separação de fato, mas ela não sabe e não tem como saber. Aí, neste caso, existem decisões reconhecendo a união estável putativa, que não é fácil, e dividindo. E um detalhe, não basta dizer que não sabe. Mas eu não sabia que ele era casado. Não
Não. Tem que ficar demonstrado que era muito difícil saber. Redes sociais, rotina. Eu ganhei algumas ações no meu escritório defendendo a esposa em prejuízo da alegação da união estável putativa. Aliás, eu aqui no meu escritório nunca vi uma união estável putativa ser reconhecida. Mas na teoria é possível. Na teoria tudo é possível. Se eu tenho uma união estável, isso aí é fato, eu tenho documento, eu tenho as provas, beleza. Mas não basta eu ter provas da união estável. Existem alguns requisitos. Quais são os requisitos para a concessão de pensão por morte? O requisito da pensão por morte, no caso do cônjuge ou companheiro, é a união estável. Não é necessária a comprovação da necessidade, né, da insuficiência econômica. E uma vez comprovada a união estável, e uma vez comprovado que o falecido reúne as condições de segurado e cumpriu a carência do número mínimo de contribuições, uma vez comprovado isso tudo, ele tem o direito de receber a pensão por morte e está resolvido ali. Os requisitos são esses. Existe uma questão que aí a gente vai fugir um pouco do assunto da pensão por morte, vamos falar da condição de segurado. Sim. E isso é uma informação muito, muito importante. Quem é o segurado do INSS? É quem está pagando as contribuições? Não apenas. Existe o que se chama período de graça. Período de graça é o tempo em que a pessoa mantém a condição de segurada sem pagar. No caso, temos uma união estável, doutora, bacana. Aí eu fico doente e paro de trabalhar e morro. Eu sofro um acidente e morro. E eu estou há menos de 12 meses sem pagar o INSS. Uma vez comprovada a união estável, estando eu há menos de 12 meses sem pagar o INSS, o próprio INSS reconhece a condição de segurado, reconhece o período de graça. Não haverá polêmica com o INSS. Vamos imaginar que eu tenha, ao longo da vida, 120 contribuições antes de parar de contribuir e 120 contribuições em que tenha intervalos em que eu não tenha perdido a condição de segurado. O INSS reconhece o período de graça de 24 meses. Então, eu parei de contribuir, daqui a 15 meses, 16 meses, 23 meses, eu morro. O INSS reconhecerá a condição de segurado e lhe pagará o benefício da pensão por morte. Vamos imaginar que eu estivesse desempregado. O ônus da prova é do dependente. Comprovado o desemprego, eu tenho uma prorrogação de 12 meses no período de graça. Só que aí o INSS já costuma negar. Aí tem que entrar em juízo na maioria das vezes. Estou há mais de 12 meses sem contribuir, não tenho 120 contribuições, morro, a senhora vai pedir o benefício previdenciário de pensão por morte, o INSS se nega, a senhora comprova o meu desemprego durante aquele período todo, beleza, o judiciário vai lá e me dá a pensão por morte. Vamos imaginar que eu esteja há 5 anos, 6 anos sem pagar o INSS. Mas a senhora comprova que eu me tornei incapaz para o trabalho dentro deste período de graça. Então, nós estamos em 2022, eu parei de pagar o INSS em 2015. E aí, lá em 2016, eu desenvolvi uma doença incapacitante, estou incapaz desde lá. E aí eu morro hoje, em 2022. Se a senhora provar que eu me tornei incapaz para o trabalho, ainda que não tenha pedido nenhum benefício, lá naquele período de graça, lá de trás, a senhora recebe a pensão por morte. Mas são muitos cálculos, muitas regras, né? São algumas regras que parecem tão complicadas, mas depois a gente pega o jeito. Mas assim, elementos norteadores. Ver se o falecido mantinha a condição de segurado. Mantinha a condição de segurado, tinha união estável, tem direito à pensão por morte. Eu tenho uma união estável com uma mulher que tem menos de 21 anos de idade. Ela receberá a pensão por morte por 3 anos. Eu tenho uma companheira, ou esposa, que tem entre 21 e não fechou os 26 anos de idade. Ela receberá por 6 anos. Eu tenho uma companheira que tem de 27 a 29, 10 anos, que ela receberá o benefício. 30 a 40, 15 anos. 41 a 43, 20 anos. Pensão por morte vitalícia, apenas quando o viúvo ou viúva tiver 44 anos de idade. E aí tem uma questão interessante. E não é ilícito isso. Não é ilegal. Eu tenho uma união estável com uma mulher que tem 21 anos de idade. E tenho mãe viva que é minha dependente econômica. Pensão por morte para mãe e pai apenas quando houver dependência econômica. Se eu morrer e a minha companheira receber a pensão por morte, ela não vai dividir com a minha mãe.
como acontece na herança. Ela vai receber o valor integral durante 3 anos. Passados esses 3 anos, acabou, ninguém recebe mais nada. Se eu morro e a minha mãe for dependente minha e terá direito à pensão por morte, talvez valha a pena que a minha mãe chegue para minha companheira e diga: olha, fulana, tu vai receber pensão por morte durante 3 anos, ou durante não sei quanto tempo, e eu vou receber pelo resto da vida. Então, quem sabe, tu abre mão da pensão para que eu receba. Não tem nada de fraudulento, não tem nada de legal, porque o planejamento e a estratégia previdenciária ela é permitida por lei. Interessante isso, né? Uma dica que eu dou para quem tem pai e mãe que tem uma situação de dependência econômica, que é muito comum. A pessoa tem a situação econômica boa, tem o seu pai, tem a sua mãe, que são seus dependentes econômicos. Judicialize uma pensão de alimentos. Ao judicializar uma pensão de alimentos para o seu pai ou para a sua mãe, você estará documentando aquela dependência econômica. Primeiro, tem benefícios tributários, a gente vai fugir um pouquinho do assunto, né? Mas tem benefícios tributários. Se você pagar uma pensão para sua mãe, você terá uma redução da sua base de cálculo no seu imposto de renda, e a sua mãe, por sua vez, não pagará nem um centavo de imposto de renda caso o valor ultrapasse o limite da Previdência. Isso conforme a recente decisão do STF. E caso você morra, a sua mãe terá uma ferramenta que não vincula, mas ajuda muito a demonstração da dependência econômica. Aí você tem um filho maior de idade que é incapaz para o trabalho, tem dificuldades físicas, o que for. Existe a pensão por morte para o filho maior, desde que haja uma dependência econômica e uma incapacidade para o trabalho, desde antes do óbito. Esse foi o tema do nosso primeiro encontro aqui no canal. E vou colocar o link aqui nos comentários para quem tiver interesse nesse assunto também, que é muito interessante. Tem muita coisa que é possível fazer, é recomendável que se faça, está dentro da lei, mas o pessoal tem a consciência pesada. Se eu tenho a minha mãe, presto um auxílio financeiro recorrente, não estou dizendo a minha mãe que num belo dia lá ela se apertou porque teve uma despesa extra. Estou dizendo quando ela tem uma dependência econômica para manter o padrão de vida. Minha mãe ganha dinheiro, minha mãe é aposentada e ganha um salário mínimo, por exemplo. Eu vou lá e pago uma mesada para ela. Se o documentário é uma pensão alimentícia, não estou fraudando nada, tenho o benefício tributário que eu mereço, ela tem isenção tributária que ela merece, e se eu morrer, isso facilitará muito para que ela obtenha uma pensão por morte. Doutor, muito obrigada, adorei nossa conversa de hoje. Como sempre, é sempre muito gostoso, né? A gente ter esse papo aqui. Aviso o pessoal também que é para ir lá no seu canal para assistir a entrevista Saiba que nós Direito. fizemos. Eu vou colocar aqui na descrição também o link do canal. E eu tenho outras entrevistas lá que eu tive a honra de participar. E eu agradeço muito, doutor. Muito obrigada mesmo. Eu fico agora até mais aliviada de estar proporcionando para o meu público algumas informações que eu sei que eles precisam, eles me pedem e eu não tenho conhecimento para oferecer. E agora chegou o doutor Guilherme Colim e resolveu tudo. A sua modéstia apenas reforça a estima e o valor e as virtudes que a senhora tem. Prefiro trazer os especialistas, como o doutor, para falar aquilo que eu não tenho condição de oferecer uma informação de qualidade. Perfeito, muito obrigado, doutora Priscila, muito obrigado para vocês que estão em casa. Fica aqui a nossa entrevista de hoje. Um grande beijo para o doutor Guilherme Colim e a gente se vê na próxima. Até a próxima.